Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalizo. Nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e, como é tradicional, aos finais de semana vamos falar um pouco a respeito de carteiras de investimentos. Já vou deixar para vocês aqui, né, pessoal, o nosso cupom, o CAPFOLIA, que dá 20% de desconto aí na compra dos nossos produtos. No final do vídeo eu volto para falar a respeito deles, especialmente o nosso produto Carteiras Capitalizo, que é para quem quer montar a sua carteira diversificada aí de investimentos. Vou deixar para vocês aqui a parte dos relatórios grátis e também o nosso canal do Telegram. Os links vão estar todos aqui na descrição. E claro, né, pessoal, não esqueçam de se inscrever no canal. Quem gostar aí do vídeo, dá um like, compartilhar. E não se esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos. Até porque nós temos uma agenda aberta aqui, fora as mentorias que são exclusivas para os clientes, uma agenda aberta aqui com eventos. Inclusive, no próximo dia 18, vamos ter uma live a respeito de swing trade e rastreador de tendências, que é a nossa estratégia de médio prazo em ações. Então hoje o assunto é carteiras ou fundos de ações, o que é melhor. Muita gente tem dúvida, né, pessoal? Será que eu monto uma carteira de ações direto? Será que eu coloco em fundos de ações? Será que eu tenho as duas coisas? A primeira questão, pessoal, ela diz respeito à disciplina e à gestão profissional. Tem muitos investidores que querem ter uma carteira de ações, mas não querem fazer controle nenhum, não querem acompanhar as empresas, e a gente sabe que por menos que a gente faça alterações nas carteiras, as empresas mudam, podem aparecer outras oportunidades. Então, para quem tem uma carteira de ações, tem que ter o mínimo de acompanhamento, né? Se a pessoa não tem ou não quer fazer, não tem como fazer ou não quer fazer esse acompanhamento, vale muito mais a pena ter fundos de ações. Thiago, mas tem. Como é que eu vou saber quais são os bons fundos de ações, se todas as gestoras são boas? Em qualquer profissão, nós temos bons profissionais e tem profissionais ruins. No mercado de gestão não é diferente, mas nós temos sim acompanhamentos de gestoras que, por exemplo, aí tem históricos de 10, 15, 20, 30 anos e conseguem bater os principais índices de maneira consistente. Porque às vezes parece que no curto prazo o fundo ele cai quando a bolsa cai, ele sobe quando a bolsa sobe, mas tem fundos aí que no longo prazo abrem aquilo que a gente chama de boca de jacaré, né, e acabam rentabilizando bem acima dos principais índices do mercado. O fundo subiu 1000% e o Bovespa subiu 200%, por exemplo. Né? E claro, é importante fazer esse acompanhamento próximo às gestoras, e nós somos muito diligentes em relação a isso. Tá? E como eu já comentei algumas vezes, o investidor deveria dar preferência a fundos que têm essa gestão ativa do que ETFs. Tá? A gente tem restrição com ETFs para o longo prazo, justamente porque normalmente os ETFs são carteiras passivas. Né? O BOVA11 replica o Ibovespa, é uma carteira passiva. Não importa muito se a empresa é boa, se a empresa é ruim. Tá? Então o que importa é o volume e se a empresa tem uma boa liquidez, por exemplo. Né? É claro que é importante ter liquidez, sim, mas mais importante é a gente estar posicionado em boas empresas pensando no longo prazo. A segunda questão diz respeito ao controle. Tem investidor que ele quer saber exatamente aquilo que ele está comprando, mesmo que simplesmente ele vá seguir as nossas recomendações. Nesse caso, faz mais sentido ter uma carteira de ações do que um fundo de ações. Porque por mais que a gente tenha contato com as gestoras, vamos pegar um fundo de small caps, por exemplo. O investidor ele não vai ficar falando, o gestor ele não vai ficar falando a todo momento quais são as ações que ele está comprando ou vendendo. Até porque tem ações que têm uma liquidez muito baixa. Né? Então não faz sentido ele sair falando o que ele está comprando e vendendo, até para não gerar um movimento artificial no mercado. Então é normal em alguns fundos a gente não saber a carteira em tempo real. O investidor que ele quer saber a carteira em tempo real, ele não vai ter fundos, ele vai ter uma carteira de ações. Outra questão diz respeito à liquidez. Né? Muitos investidores às vezes montam uma carteira de fundos de ações, nós temos carteiras de fundos de ações, é interessante, mas esquecem que a maior parte dos bons fundos, a liquidez se dá em D31, D32, só que esse não é o problema. O problema é a cotização do resgate, que na maior parte dos fundos é em 30 dias. Ou seja, eu tenho lá R$ 1.000.000, pedi o resgate, a bolsa subiu 30%, eu vou resgatar R$ 1.300.000. A bolsa caiu 30%, eu vou resgatar R$ 700.000. Então, existe uma volatilidade depois que eu peço o resgate. Né? E por isso que a gente pede bastante cuidado para quem quer montar uma carteira só com fundos de ações. Né? Claro que a gente tem recomendações com cotização em D15, com cotizações em D1, só que a maior parte dos bons fundos a cotização realmente é em D30. Diferentemente das ações, né, pessoal? Eu tenho R$ 1 bilhão, vendi todas as minhas ações agora, eu já sei exatamente o quanto eu vou resgatar, mesmo que a liquidação desse resgate demore
2 dias. Então, em relação à questão da liquidez, a carteira de ações é mais interessante. Nós temos também algumas vantagens e desvantagens tributárias. Tem a questão dos custos, né? Hoje a maior parte das corretoras ou não cobram corretagem ou a corretagem é pequena. E no caso dos fundos, nós temos ou taxa de performance ou administração. Em alguns casos, tem as duas taxas, né? A maior parte dos fundos cobra DM e cobra também uma taxa de performance. Lembrando que quando vocês observam a rentabilidade de um fundo, essa rentabilidade já é livre dessas taxas, tá? Enquanto na parte da carteira de ações a gente não tem essas taxas. Tem alguns fundos que não cobram taxa de performance, principalmente aqueles de dividendos, e normalmente eles têm uma taxa de administração um pouco mais altas, tá? E no caso de vantagem tributária, o investidor pessoa física, os dividendos não são tributados ainda, né? O juros sobre capital próprio é 15%, mas esse pagamento já é feito na fonte. E ele tem aquela vantagem de vender 20 mil, se ele vender 20 mil ou mais e tiver lucro, ele tem que pagar imposto de renda de 15%. E tem a vantagem de que se ele tiver vender menos do que 20 mil, mesmo que ele tenha ganho, ele não precisa pagar imposto de renda. Diferentemente, e claro, deu prejuízo, né, pessoal? Vocês não têm nada para pagar, independentemente da quantidade que vocês venderem, e ainda podem utilizar esse prejuízo para bater de ganhos futuros, né? Já na parte do fundo de ações, quando o fundo está dentro da carteira dele lá fazendo a movimentação, não tem pagamento de imposto de renda. Então, se o fundo vendeu 50 milhões de reais e teve um ganho de 400%, não tem pagamento de imposto de renda. Então, é bem normal a gente ver investidores maiores até abrindo fundos exclusivos para não ter que ficar pagando imposto em cima da movimentação. Por outro lado, qualquer ganho que vocês tiverem na hora do resgate, ele já é taxado na fonte em 15%. Né? Então, o investidor pessoa física tem essa vantagem de vender até 20 mil reais, mesmo que ele tenha ganho e não pagar imposto de renda. E o investidor que tem um volume financeiro maior tem essa vantagem que ele pode ficar fazendo essa movimentação dentro da carteira e não é taxada com imposto de renda, tá? Na parte de dividendos, né, pessoal, os fundos não distribuem dividendos, até a gente já teve um fundo bem bacana que chamava XP Top Dividendos, que era um fundo da XP, ele funcionava igual um ETF, né, muito parecido com um fundo imobiliário, ele distribuía os dividendos na conta, mas como esses dividendos passaram a ser taxados, eles acabaram fazendo uma incorporação desse fundo. O fundo de dividendos da XP fez a incorporação desse fundo. Então, quem quer receber dividendos em conta, pessoal, esquece fundo de investimento. Vai colocar o dinheiro direto aí na sua carteira de ações, tá? E claro, a gente pode ter as duas coisas, né? Eu gosto muito de frisar sempre em relação a essa questão, que para mim são as mais importantes, da liquidez, né? Os investidores às vezes esquecem, como eu comentei, em relação a essa questão da cotização dos fundos. Tem muito investidor que tem 100% dos investimentos em fundos de ações e esquece dessa cotização do D30, né? Aí já puxando a sardinha um pouco para o lado das carteiras de ações, né? Que é melhor ter carteira direto. E aqui, por outro lado, puxando um pouco a sardinha para os fundos de ações, para aquele investidor que não quer cuidar nada. Ah, Thiago, eu quero comprar, mas não quero nem saber o que está sendo comprado ou vendido. Aí vale mais a pena ter uma gestão profissional e colocar dinheiro em fundos de investimentos. Nós recomendamos no nosso produto de carteiras tanto fundos quanto carteiras de ações, né? Até para vocês terem uma ideia, o pessoal fez uma divulgação essa semana, pegando do final de 2018 até janeiro desse ano, a nossa carteira de fundos, da nossa carteira de dividendos, desculpa, ela rentabilizou com quase 97%. Aqui a gente colocou o Ibovespa e colocou outras carteiras, colocou outros fundos de investimentos. Eu não vou falar o nome porque eu não quero entrar em polêmica, mas um dos principais fundos aí do mercado rentabilizou com 73,56%. Tá? E a vantagem da carteira é que a gente recebe os dividendos direto na conta, diferentemente dos fundos. Por outro lado, não vou mentir para vocês, teve um fundo dos que a gente recomenda, né, e que a gente acompanha, dos mais de 100 aí, de fundos com foco em dividendos, né, que rentabilizou mais do que a nossa carteira. Só que ele não paga dividendos e a cotização é em D30, tá? Mas ele rentabilizou com 101%. Então o fundo rentabilizou com 101%, a nossa carteira com 97%.
ficou bem parecido ali. Ou seja, a gente pode ganhar dinheiro sim com carteiras de dividendos ou com carteiras de ações, e a gente pode ganhar também dinheiro aplicando aí em fundos de ações, tá? Vou deixar para vocês, né, pessoal, como eu comentei, o cupom aqui, o CAPFOLIA, né, utilizem para comprar os nossos produtos, e destaco aqui o nosso produto Carteiras Capitalizo, que são as recomendações de renda fixa, de fundos, incluindo fundos de ações, fundos imobiliários, tem a parte de criptoativos, reserva de valor, ouro, dólar, prata, e tem também as carteiras de ações por longo prazo, além de todos os nossos modelos de carteira, e o investidor pode encaminhar para a gente os seus investimentos, caso ele precise de alguma ajuda aí para compor a sua carteira diversificada, independentemente do perfil. Se for agressivo, se for moderado, ou se tiver um perfil mais conservador. E vou deixar também os nossos contatos, né, pessoal? Para quem quiser mandar um e-mail para a gente, para quem já quiser nos chamar no WhatsApp, deixar um áudio, uma mensagem, ou quem preferir dar uma ligada aí para Capitalizo, nós estamos 100% à disposição. Tá certo, pessoal? Um grande abraço a todos e até mais.